companheiros do YouTube, aqui desse canal Espiritismo do Século XXI. Sou Wildomar Oliveira e mais uma vez estamos aqui continuando com a história do cristianismo primitivo, falando especificamente de Paulo de Tarso, sua saga durante as primeiras disseminações das ideias cristãs para o nosso mundo terreno. Antes de a gente continuar, não esqueça de você se inscrever no canal, não se esqueça de você dar o like de que gostei, obviamente, se gostou. E é importante que divulgue, que espalhe a notícia, porque nós estamos difundindo o cristianismo, nós estamos difundindo as ideias de Jesus através das experiências de Paulo de Tarso, ou São Paulo. Adianto ainda, importante que você veja os capítulos anteriores, os episódios anteriores, para situar bem onde nós estamos. Já estamos no episódio 35, já estamos caminhando para o final do livro Paulo e Estevão. Então acompanhe os outros para ver uma sequência adequada. Paulo de Tarso, naquele ano, naquela época, ele continuava as suas viagens. Viajava ele com Silas, com Timóteo, viajava inclusive com Lucas ou Lucano, que ficaram amigos há um tempo atrás, já falamos em episódios anteriores. Então, Paulo de Tarso estava naquela cidade, lá na Grécia, porque ele já estava viajando para a Grécia. Ele foi em Tessalônica, já viajou para Filipos, agora ele foi em Atenas, né? E no momento ele encontra com Timóteo. Timóteo é o neto de Lóide. Timóteo estava para Corinto, trabalhando, difundindo outras ideias para aquela região. E Paulo tinha ficado em Atenas. Então, quando eles encontram, Timóteo trazia a Paulo muitas novidades confortadoras, porque Paulo de Tarso estava assim, muito desanimado, porque aconteceu aquela rejeição em Atenas que falamos anteriormente. Já havia instalado, segundo Timóteo, já havia instalado as duas senhoras, ou seja, ele foi buscar Lóide, a sua avó, e a sua mãe Eunice. Já falamos em episódios anteriores que elas tinham ido para Corinto. E então ele já tinha alguns bens, alguns recursos, e falou do desenvolvimento da doutrina cristã na velha capital da Acaia. Bom, Acaia é uma região da Grécia que está localizada no sul do país. E Timóteo foi para lá, para aquela região. A capital dessa região é chamada de Patras. É a capital dessa unidade regional. É uma região muito rica na história e é famosa pelos seus sítios arqueológicos e atração turísticas de hoje. Naquela época, obviamente, que não conheciam o cristianismo. E Timóteo saiu para lá para difundir, divulgar. Ele foi inclusive com Lucas e Paulo de Tarso ficou. Essa notícia deixou particularmente muito grato. É que Timóteo falou que estava indo bem, divulgou bem. Só que tem um detalhe. Foi muito bem aceita. Isso agradou demais Paulo,
porque estava meio angustiado com a situação de Atenas, que não quiseram ouvi-lo, não deu atenção para ele ficou na rua, ficou jogado, né? Só que Timóteo veio e falou assim: Paulo, tem uma notícia boa, eu encontrei lá na Acaia, na região da Grécia, do sul da Grécia, né? Um casal que você gosta muito e eles são apaixonados por você. Eu encontrei com Áquila e Prisca. Áquila ou Prisca ou Priscila, a mesma coisa. Esse casal ajudaram demais Paulo de Tarso quando ele foi para o deserto de Dan, logo depois que ele viu o Cristo, que ele teve aquela visão em Damasco. Ele ficou junto com eles, com esse casal, Áquila e Prisca, trabalhando de tecelão, confecção de barracas, de toldos, de tendas, né? Então, já falamos isso nos episódios anteriores. E Timóteo disse para Paulo: Paulo, eu encontrei Áquila e Prisca. Aquelas duas criaturas, para Paulo de Tarso, que lhe fizeram solidárias nas dificuldades extremas do deserto que Paulo viveu, trabalhava agora em Corinto pela glória de Jesus. Eles defendiam a ideia de Jesus. Eles eram os divulgadores do cristianismo. Paulo de Tarso ficou profundamente alegre. E com isso Paulo lembrou de Gesiel, Abigail. Gesiel é o Estevão, né? Quando ele saiu de Corinto e foi para a região de Jerusalém, ele mudou de nome. Nós já falamos isso anteriormente. Estevão, que foi perseguido por Saulo de Tarso, que antes era o nome de Paulo. E, sem conhecer, Saulo se apaixonou pelo irmão de Estevão, Abigail. Isso está tudo nos episódios anteriores. Estou relembrando para dizer que o fato de falar de Corinto, de falar da região, Paulo de Tarso lembrou desse passado fantástico que ele teve com Estevão, ou Gesiel, e Abigail. O desejo de abraçar o casal amigo, Áquila e Prisca, foi também uma circunstância decisiva para que Paulo fosse imediatamente atrás deles. Paulo, então, vai para Corinto, né, atrás deles. Paulo está abatido porque lá em Atenas teve aqueles problemas todos, né, que nós já falamos. O insucesso em face daquela cultura grega, dos filósofos gregos, compelia o espírito indagador aos mais torturantes raciocínios. Começava a compreender a razão por que o Mestre Jesus preferia a Galileia, com os seus cooperadores humildes e simples, de coração. Ele entendia melhor o motivo da palavra franca do Cristo sobre salvação. E decifrava a sua predileção natural pelos desamparados da sorte. Jesus, Paulo entendeu isso. Lá em Atenas ele falava para os intelectuais, não deu certo, eles não gostaram. Ele entendeu que Jesus procurou falar justamente para aqueles mais simples, para aqueles mais desamparados da sorte. Aí Paulo de Tarso entendeu. Jesus foi difundir a sua ideia na Galileia, perto do Tiberíades. E ele teve como companheiros os pescadores, os mais singelos, os mais simples. Ele levava a ideia para os gentios, para os samaritanos, para aqueles que não tinham vivência religiosa. E falava também para os judeus, que ele chegou aí
nas reuniões do templo. Né? Jesus era judeu, ele frequentava a sinagoga, ele conhecia profundamente as leis do Antigo Testamento, o livro Torá de Moisés, ele conhecia. Timóteo, depois disso, notou a tristeza singular de Paulo de Tarso e tentou convencê-lo de viajar por mar para chegar lá em Corinto. Porque lá na Grécia são várias ilhas, né? E Timóteo falou, vai pelo mar, é mais fácil. Para sair lá daquela região de Atenas até chegar em Corinto, vai pelo mar. Só que Paulo de Tarso fez questão de ir a pé. A pé. E é longe. Só que ele queria visitar aqueles sítios, aquelas regiões isoladas durante o percurso. Enquanto ele fazia essas passagens, ele ia divulgando a ideia do Cristo. Aí Timóteo falou assim, Paulo, eu sinto que você está doente. Será que queria tirar de ideia, né? Não será mais razoável você ficar aqui descansando, esperando recuperar? Aí Paulo falou assim para Timóteo, Timóteo, enquanto pudermos trabalhar a que esmarmos no trabalho, um elixir para todos os males. E na verdade, né, gente? Se a gente for pensar bem, a inércia não leva a nada. É importante trabalhar. E Paulo ainda disse, além do mais, Timóteo, é justo aproveitar o tempo e a oportunidade. Timóteo ainda rebateu para ele, falou, Paulo, entretanto, era bom que adiasse um pouco. Aí Paulo ainda rebateu assim, Timóteo, adiar para quê? Sempre tive a convicção de que Deus tem pressa do serviço bem feito. Se isso constitui uma característica de nossas mesquinhas atividades nas coisas desse mundo, como adiar ou faltar com os deveres sagrados de nossa alma para com o Todo-Poderoso? Aí, depois desses argumentos, né, não tem jeito. Aí Timóteo ponderou no acerto daquelas alegações de Paulo, calou, e aí Paulo resolveu viajar. Ele andou de Atenas até Corinto mais de 60 quilômetros. Gastaram-se muitos dias, era a pé. E ele tinha que parar nas reuniões das pessoas para conversar sobre Cristo, sobre Jesus. E naquela época, a população era eminentemente rural, alguns grupamentos aqui e acolá. Então Paulo de Tarso parava e fazia suas prédicas sobre o Cristo. Nessa tarefa, entre as pessoas muito simples, Paulo de Tarso sentia-se mais feliz do que naquela estrutura ateniense de Atenas, onde é muito mais intelectual. Os homens do campo receberam a boa nova com a maior alegria, com a maior compreensão. Isso, ninguém conhecia as ideias do Cristo, as ideias antes eram ideias judaicas, do panteísmo, né, de vários deuses. E naquela época na Grécia venerava muito os deuses gregos, obviamente, e também os deuses romanos, porque Roma dominava a Grécia naquela época. E nessa viagem desses 60 quilômetros, Paulo de Tarso foi fundando grupos domésticos, denominados de igrejas, que começaram a difundir e estudar e divulgar o cristianismo. Nessa época existia o Evangelho de Mateus. Elevado pelas recordações
cariciosas que Paulo de Tarso tinha de Abigail, logo, logo ele atravessou e chegou na cidade. Encontrou com Lloyd, com Eunice. Lloyd é a avó de Timóteo, Eunice é a mãe de Timóteo, numa casinha, num porto de Cencreia. Esse porto, logo, ele procurou avistar com os velhos amigos que já conhecia, que tinha ficado com ele, que ele tinha conhecido quando ele estava começando. Quem? Áquila e Prisca. Então eles encontraram lá em Corinto, nessa região, chamado Cencreia, encontraram Áquila e Prisca. Encontrou Áquila e Prisca, ou Priscila. Os três abraçaram, muito jubilosos, né? Áquila e a companheira falaram longamente dos serviços evangélicos aos quais haviam sido chamados pela misericórdia de Jesus. Por quê? Quando Paulo, há uns anos atrás, esteve com Áquila e Prisca falaram para Paulo que eles iriam para Roma para difundir o Cristo lá na Itália. É longe da Grécia, longe daquela região. E eles foram. Só que eles já voltaram, né? Então eles foram contar, de olhos brilhantes, como se houvesse vencido grande batalha. O casal Áquila e Prisca contaram ao Paulo haverem realizado o ideal de permanecer em Roma por algum tempo, alguns anos. Eles ficaram em Roma. E Áquila era tecelão, da mesma profissão de Paulo de Tarso. Então, Áquila diz, olha, nós moramos lá em Roma, num casarão antigo, em ruína, mas moramos ali, trabalhei ali. É um bairro chamado Trastevere. Esse bairro é daquela época, ainda existe. Esse bairro, Trastevere, é um bairro pitoresco em Roma hoje. Naquela época, tinha uma característica muito diferente da que tem hoje. Era uma região densamente povoada, muita gente. A população era composta principalmente de plebeus e as classes sociais mais baixas. Roma era uma cidade cosmopolita e, como resultado, esse bairro, essa região de Trastevere, abrigava uma variedade de grupos de várias origens, incluindo judeus, gregos, egípcios e outros estrangeiros que vieram para Roma. Essa diversidade cultural contribuiu para a riqueza da vida cotidiana na região. Era um centro de atividade religiosa, onde Áquila e Prisca foram ficar. Havia vários templos, santuários, locais de culto na área, atendendo a uma variedade de tradições religiosas, incluindo o culto aos deuses romanos tradicionais, bem como as religiões orientais, misteriosas, e ganharam uma popularidade muito grande na época. Então foi para lá que Áquila e Prisca foram. Fizeram as primeiras pregações do Evangelho lá, naquele ambiente, um ambiente onde era muita pompas dos imperadores, né, dos Césares, né? Os judeus haviam declarado guerra franca aos novos princípios. Tinha judeu lá também. Desde o primeiro rebate da Boa Nova, iniciaram-se grandes tormentas naquele gueto do bairro pobre e desprotegido. Perseguição dos cristãos, né? Prisca, a esposa de Áquila, relatou inclusive que um grupo de israelitas apaixonados pela ideia do judaísmo lhe assaltou o aposento numa noite com instrumentos de flagelação e de castigo, porque ela era cristã. O marido
tinha demorado na oficina de tecelão, e assim não pôde ela esquivar-se daqueles impiedosos açoites. Só muito tarde fora socorrida por Áquila, que a encontrou banhada de sangue. Paulo de Tarso, então, contou aos amigos, por sua vez, as dores experimentadas em toda parte pelo nome de Jesus. Porque Paulo de Tarso passou por muitos problemas. Foi preso, apedrejado, açoitado. Nós já falamos isso anteriormente. E eles comentaram, ficaram conversando sobre isso. Aqueles martírios, em comum, eram apresentados como favores de Jesus, como títulos eternos da sua glória. Quem ama, inquieta-se por dar alguma coisa, e os que amavam o Mestre sentiam extremamente venturosos em sofrerem algo por devotamento ao seu nome. Ora, desejoso de reintegrar-se na serenidade de suas realizações ativas, olvidando a frieza ateniense, porque Atenas recebeu ele muito friamente, Paulo de Tarso comentou o projeto da fundação de uma igreja em Corinto. Ele comentou com Áquila e Prisca que queriam fundar uma igreja em Corinto. Áquila e a sua esposa se prontificaram imediatamente para todos os serviços. Aceitando o oferecimento generoso, Paulo de Tarso passou a residir em companhia de Áquila e Prisca novamente, como no passado, ocupando-se diariamente do seu ofício. Começou a morar com ele e trabalhar com eles, produzindo tendas, produzindo trabalhos em couro. Corinto era uma sugestão permanente de lembranças queridas no coração de Paulo de Tarso, principalmente por causa da origem de Estevão e de Abigail, que já falamos. Sem comunicar aos amigos aquelas recordações que lhe borbulhavam na alma sensível, Paulo de Tarso procurou rever os lugares em que Abigail se referia sempre quando conversava com ele. Quando Abigail conversava com Paulo, ele era Saulo e contava os locais, os lugares que ela morava, ela e Gesiel, Estevão, né? Com extremo cuidado, Paulo de Tarso localizou na região onde deveria ter existido o pequeno sítio onde Gesiel e Abigail moravam com seu pai. Seu pai era um velho chamado Joquedebe. Esse velho foi morto quando foi preso. Ele foi preso junto com Gesiel, com Abigail, ele foi morto. Aí Gesiel saiu, foi para as galeras dos navios e Abigail fugiu, recordando o passado. Né? Agora, então, Paulo de Tarso, incorporado ao imenso acervo de propriedade dos herdeiros de Licínio Minúcio. Esse Licínio Minúcio é quem tomou do pai de Gesiel e de Abigail, de Joquedebe. Falamos isso no passado. Licínio Minúcio foi um romano que gerenciou e que era o intendente da região. Então, Paulo de Tarso olhou toda aquela fazenda nada, um sítio, né? Era tudo pequeno, né? Contemplou a velha prisão de onde a noiva, né, Abigail, se evadiu para salvar-se daqueles celerados que lhe haviam assassinado o pai e escravizado o irmão Gesiel. Meditou no porto de Cencreia, onde Abigail tinha partido um dia para conquistar o seu coração, sob os desígnios superiores e imutáveis de Deus. Paulo de Tarso nunca contou isso para ninguém. Segundo Emmanuel conta no livro Paulo Estevão, durante a sua vida toda, Paulo de Tarso não falou para ninguém sobre Abigail, sobre Gesiel. Sabia que ele tinha sido o primeiro a condenar Estevão,
mas não contou quem era Estevão. Ninguém sabia. Paulo de Tarso guardou isso para ele. Ele guardou o romance dele com Abigail e a figura de Estevão. Paulo de Tarso, então, entregou-se de corpo e alma ao serviço rude de Tecelão. O labor ativo das mãos proporcionou, então, um brando esquecimento de Atenas, do seu insucesso em Atenas. Compreendendo a necessidade de um período de calma, ele pediu para que Lucas fosse descansar em Troade. Troade é a mesma coisa que Troia, né? Troade é um nome mais regional, está na Turquia. Então ele pediu para que, não, Lucas, vai para Troade, vai para Troia, né? Lá na Turquia, tinha que atravessar o braço do mar para ir para a Turquia, para Troia. Ele pediu para que Lucas fosse para lá, já que Timóteo e Silas haviam encontrado trabalho na região de Corinto e eles estariam trabalhando como caravaneiros, cuidando de caravanas. Naquela época eram muitas caravanas de viajantes que passavam levando mantimentos, levando correspondência, era um meio de comunicar entre cidades, né? Então, Timóteo e Silas ficaram lá trabalhando. Lucas foi para Troia, ou Troade, e Paulo de Tarso ficou em Corinto com o casal Áquila e Prisca. E aí, ele fica um tempo trabalhando e vai continuar no episódio que vem as suas atividades. Esse detalhe da vida de Paulo de Tarso nos emociona, porque a gente vê a dificuldade que foi os primeiros divulgadores da doutrina cristã, dos ensinamentos do Cristo. Era sofrimento por todos os lados, mas ele foi duro, foi incisivo, foi persistente e continuou com sucesso toda a sua divulgação. O cristianismo depende extremamente da determinação e da firmeza de Paulo de Tarso, com certeza. Estamos encerrando. Não esqueça de se inscrever. Like é importante, compartilhar é importante. E fazer comentários. Eu adoro quando alguém comente e converse com a gente. Um abraço carinhoso no coração de cada um.